que nós vamos criar no vídeo de hoje é um pequeno programa em que nós controlamos uma nave com JavaScript. Nós podemos fazer ela girar para um lado ou para o outro e ligar o motor de forma a controlar ela. Se vocês já viram ou já jogaram alguma vez um jogo tipo Asteroids, é exatamente essa a lógica. Nós vamos apenas criar o movimento dessa nave e eu vou explicar o que isso serve para você aprender programação. Eu vou mostrar cada elemento do que eu estou construindo aqui. Eu vou usar recursos avançados do JavaScript, alguma coisa de orientação a objetos, para criar esse programa muito simples. O que você pode fazer? Em primeiro lugar, repetir tudo que eu vou fazendo, prestar atenção nos comandos, copiar eles. Temos os códigos fontes também disponíveis no nosso grupo de WhatsApp, que nós usamos especificamente para mostrar jogos e fontes de jogos para ensinar programação. Você também pode criar a partir disso um jogo. Você pode criar um jogo de asteroides, você pode criar um jogo de ter que navegar com a nave por um labirinto ou pousar a nave. Qualquer jogo em que você tenha um controle mais complexo de uma nave, que aqui não é muito fácil, por exemplo, fazer a nave seguir de um lugar para outro, porque nós efetivamente estamos simplesmente impulsionando a nave numa direção ou outra quando ligamos os motores. Você pode, inclusive, também, se você não conhece nada de orientação a objetos, mas sabe um uso básico do JavaScript, uma boa ideia é fazer esse programa, copiar ele e depois recriá-lo usando o que você já conhecia de JavaScript, os comandos mais simples da linguagem. Você vai ver que provavelmente o código vai ficar maior. Nós estamos usando alguns comandos mais avançados para, em certo sentido, tornar mais reduzido o código. Mas claro que isso exige um conhecimento um pouco mais aprofundado da linguagem. De qualquer maneira, também é uma oportunidade de aprender e ver na prática alguns comandos mais sofisticados, incluindo o uso de objetos literais e alguns outros recursos de programação com JavaScript. Se gostar desse vídeo, não esqueça de curtir, se inscrever, marcar o sininho, porque a gente está sempre publicando novos vídeos de programação. Além disso, você vai ver na descrição, por exemplo, um link para um e-book gratuito, que eu também levo no final aqui o link para ele. Nós temos também cursos, não só para a construção de jogos e de aprender lógica e programação, como mostramos nesse vídeo, mas também cursos para você se tornar um desenvolvedor front-end, um desenvolvedor full stack, cursos de Java, JavaScript, Python, PHP, C e SQL, diversas linguagens e tecnologias. Tudo isso nós temos no nosso site, no nosso grupo de WhatsApp, no nosso e-mail. Você pode buscar informações e saber mais sobre essas ofertas. Então, sem mais delongas, nós vamos começar agora do zero a construção desse programa. A primeira coisa que nós vamos fazer é utilizar um editor de texto para escrever o código. Observe, eu vou usar o Sublime, que é um editor muito simples. Você pode simplesmente digitar Sublime aqui, literalmente digitar Sublime no Google, e você vai já ver o editor aparecendo aqui. Aqui está ele, você pode fazer o download dele, instalar. Se você já é um programador, já usa um VS Code ou qualquer outro ambiente, pode usar também. Se você não tem como instalar nada no seu computador, está no computador da empresa, no seu horário de intervalo e tal, você pode usar até o bloco de notas. Você não precisa instalar nada para fazer esse programa e testá-lo. Então nós vamos começar. Aqui está o Sublime. Eu vou escrever aqui apenas os comandos de uma página HTML. Porque nós não vamos ver muito HTML. Eu só vou criar a página HTML, porque nessa página nós vamos criar a imagem da nave e também um programa em JavaScript que controla ela. Então, primeiro, aqui nós temos os comandos. Isso aqui você pode ver que é sempre igual. Os comandos do HTML em si, certo? Aqui, só para você vermos, vamos escrever aqui. Isso é um HTML. Então, se você nunca mexeu com nada, você pode escrever isso, salvar, abrir, só para ver se você chegou até aqui, se você consegue salvar o arquivo e abrir ele. Eu venho, vou colocar em salvar como, e aí nós temos que colocar em algum lugar. Eu estou colocando na pasta C, aulas nave, que é uma pasta que eu já criei. Eu poderia vir aqui no C, por exemplo, que eu dei com salvar como, C, botão direito e novo, e criar uma pasta. Eu vou vir numa pasta que eu já criei, aulas e nave.
Aqui você vai ver que já existe essas duas imagens que nós usamos, nave motor true e nave motor false. Elas também estão no arquivo dos fontes desse jogo. Você pode também baixar uma nave da internet, qualquer imagem, e utilizar ali, mas é melhor começar usando as imagens que já estão prontas, que é basicamente, observa, a nave só está nessa posição. Eu vou fazer ela girar usando os comandos do JavaScript. Tem a nave sem o motor ligado, a nave com o motor ligado, nave motor false e nave motor true. Depois a gente vai ver o porquê desses nomes. Então, aqui eu vou criar o meu arquivo. Vamos chamar de jogo, muito criativamente. Só que a única coisa que você não pode esquecer, .html. HTML. O arquivo tem que ser alguma coisa .html. Ok, salvei. Você pode ver que no Sublime ele já mudou as cores de algumas coisas. Se você estiver usando bloco de notas, isso não vai acontecer. O Sublime já foi feito para criar códigos em HTML, JavaScript, etc. E aí, agora eu venho no meu navegador e observe o que eu vou fazer. Eu vou digitar C dois pontos. Só isso, C dois pontos. Ao fazer C dois pontos, ele aparece a pasta C do meu computador. Nesta pasta C, eu clico em aula. Você pode ter criado uma pasta, você pode ter colocado dentro dela o nosso arquivo dos fontes, incluindo as imagens e tal. Aulas, nave. Ok, onde está mesmo? Jogo.html. Então, eu só fui clicando, botei C dois pontos, daí vim clicando até chegar no jogo.html. O que aparece aqui? Isto é um HTML. Então, se você chegou até aqui, bom, você está conseguindo gravar um arquivo HTML e abrir ele no Chrome. Vamos seguir adiante. Vamos colocar a imagem, certo? Eu vou apenas colocar aqui no body um código que é IMG. Então, quem nunca viu HTML já está começando a ver que a gente usa esses menor e maior. Aqui dentro temos as tags HTML, body e IMG. São só quase que essas que eu vou usar. IMG. Eu vou ter um identificador, porque no JavaScript eu vou lidar com esta imagem. Eu vou modificá-la, girá-la, posicioná-la, etc. Então, o ID é IDNav. Eu vou usar depois isso no JavaScript. Quando eu falar o ID, eu quero o ID IDNav, e eu vou recuperar este elemento. E também nós vamos ter um estilo, style, igual. E a única coisa, por enquanto, que eu vou fazer nesse style é colocar position, dois pontos, absolute. É só isso que vai ficar do nosso HTML. Mas agora eu vou colocar duas outras coisas que depois eu vou tirar, porque eu vou usar elas no JavaScript. Uma imagem, primeiro, ela pode ter um fonte, src, source, que vai dizer o nome da imagem. Por exemplo, nave motor true.png, que está no mesmo diretório do jogo.html. Senão eu teria que colocar alguma outra coisa para dizer aonde pegar. Estou colocando na mesma pasta nave motor true.png. Então ele vai exibir esse nave motor true.png. Vamos agora colocar, separamos por ponto e vírgula, além de position absoluto, que diz exatamente, olha, eu vou dizer exatamente onde vai ficar na página. Eu posiciono com left e top, por exemplo. Left, dois pontos, 20 pixels. Top, dois pontos, 50 pixels. Vamos tirar isso é um HTML. Então agora eu estou usando um único tag, que é o IMG, dentro do corpo, do body, que tem um identificador IDNav, que nós vamos usar no JavaScript, que a fonte é esse nave motor true.png, e que o estilo, que daí a parte CSS, que é disso como aparece, é uma posição absoluta, que na esquerda tem 20 pixels, da esquerda tem 20 pixels, do topo tem 50 pixels. Ao salvar, o que nós vamos ver é aqui. Eu vou botar 50 pixels também à esquerda. E agora vamos fazer um rotate, dois pontos, menos 90, dag, para dizer que é graus. Menos 90, menos 180, 30, certo? Então, o rotate vai me dizer para onde eu vou rotacionar, o top me diz a distância do topo,
o left me diz a distância da esquerda, tudo isso funcionando com esse position absoluto que diz que o left e top definem exatamente a posição da página. Se não no HTML, que não tem o position absolute, tu vai colocando os elementos, ele vai colocando um embaixo do outro. Aí ele está dizendo, não, eu quero posicionar de forma absoluta. É 50 pixels da esquerda, 50 pixels do topo. Bom, este é o nosso HTML. E na verdade, nós vamos deixar, depois nós vamos tirar tudo isso, nós vamos deixar só o ID e o position absoluto. Por quê? Porque é no JavaScript que nós vamos configurar todo o resto. Pois bem, a primeira coisa que nós vamos ver sobre isso é o seguinte. Eu vou aqui colocar botão direito, inspecionar console, certo? Porque botão direito, inspecionar console, abre o nosso console JavaScript. Aqui eu posso escrever comandos JavaScript, como o alert olamundo, exip olamundo. E um comando que nós vamos ver é o document.getElementBy ID de ID nave. Document.getElementBy de ID nave é esta nave. Document.getElementID de ID nave .style .top é a posição, 50 pixels. E eu posso escrever nela 100 pixels. Certo? O mesmo vale para o rotate 30 graus. Eu posso botar igual a 60. Opa, faltou. Certo? E eu posso girá-la com isso aqui. O documento getElementById pega aquele elemento. Aí eu mudo o style e o rotate. Ou também o source. Source é igual a, por exemplo, nave motor false.png. Olha a nave aqui, enter, desliguei o motor, porque eu alterei o source. Então é isso que nós vamos fazer para girar, para ligar o motor, para fazer. Só que nós vamos fazer tudo isso dentro de uma coisa que é chamada do objeto literal. Vamos começar a ver o que é um objeto literal. Nós vamos criar o objeto literal nave. Let nave. E aí a gente coloca aqui as coisas que a gente quer nesse objeto literal. Eu estou dando Shift e Enter para colocar coisas, mas depois a gente vai voltar e fazer tudo isso de novo no editor. No meu caso, no Sublime, vocês podem ter o VS Code, bloco de notas, o que for. Nave igual, e aí algumas coisas. Por exemplo, x 2 pontos, 40, vírgula, na verdade aqui, y 2 pontos, 100, vírgula, orientação, opa, orientação 2 pontos 90. Olha só o que nós temos. Ah, eu chamei de name, né? É a nave. Certo? Agora, se eu disser a nave, eu tenho uma nave que tem uma posição de x40, y100 e orientação de 90. Eu posso, por exemplo, dizer nave.x, nave.y, nave.orientação. Certo? Ok, então com isso eu tenho uma variável que tem uma estrutura de dados. É a estrutura de dados que tem uma série de informações. Nós vamos começar a criar essa estrutura aqui para desenhar esta nave. Vamos ver como isto se dá. Primeiro, para escrever JavaScript no meu código, eu uso script e /script. Dentro de script /script eu tenho o meu código JavaScript. E eu vou criar a minha nave. Certo? Ok. Essa minha nave, então, tem um x, vamos colocar como 100, um y, vamos colocar como 100, uma orientação, vamos colocar como 0. Tudo bem até aqui? Certo? Então, eu vou ter um x, um y, uma orientação. Eu vou ter também um ID, que eu vou chamar de ID nave. Por quê? Porque eu vou usar para pegar essa nave com aquele document getElementById. Então, esse fonte está disponível, mas vocês podem ir construindo esse fonte, certo? E eu vou agora, inclusive, fazer o seguinte, eu vou chamar como jogo 1, jogo 2, jogo 3, jogo 4, jogo 5. Por quê? Para vocês terem e poderem ver passo a passo o que eu fui construindo.
Então, se eu chegar e depois perguntar qual é o nav.id, ele vai dizer idnave. Qual é o nav.x? Ele vai dizer 100. Nav.orientação, ele vai dizer 0. E aqui vemos a parte mais interessante. Eu vou ter o desenha. O desenha é 10, é 20? Não, o desenha é uma função. Não, repare que meu gato acabou de sair do quarto. Function. O desenha é um function, certo? Sabe o que vai fazer esse desenho? Ele vai apenas exibir na tela o x, o y e a orientação. Ele vai usar uma coisa chamada console.log x, console.log y, console.log orientação, certo? Console.log desenhou, certo? Só isso. Quando eu chamar o desenha, ele vai exibir tudo isso. Mas como é que eu chamo esse desenha aqui? Como é que eu chamo isso? Porque aqui é x, y, orientação. Como é que é o desenho? Bom, vamos lá. Se eu quisesse fazer um console.log de nave.x, eu faria isso. Nave.x. Mas em vez de fazer o console.log, eu vou fazer nave.desenha. E aí viemos na orientação objetos. Nave.desenha faz o quê? Chama esse desenho. E vocês vão ver que ele vai dar um erro. Ele vai dizer que não sei o que é o x, o que é o y, o que é a orientação. Certo? Na verdade, vai dar um erro. Então, vamos só fazer, só para ver que erro é esse que ele vai fazer. Mas eu tenho essa variável x, ela tem x, y, id, orientação e desenha. E eu chamei o nave.desenha. Vamos ver o que acontece. Só que esse aqui vai ser chamado, mas depois eu vou escrever por cima para não deixar um código errado. Eu vou chamar de jogo2.html. E agora nós viemos aqui e vamos chamar o jogo2.html. Ele dá um erro. X não está definido. Por que ele deu um erro? X não está definido. Porque quando eu tenho que referenciar não alguma coisa que foi criado dentro dessa função, ou passado com parâmetro uma variável global, eu quero referenciar o nave.x. Não é o x, é o nave.x. Mas é o nave.x porque eu chamei o nave.desenha. Se eu tiver um nave2, eu vou querer chamar o nave2.x. Então, na verdade, o que eu quero é o x desse objeto, no caso, nave. O nave.desenha quer dar um nave.x, um nave.isso, um nave.orientação. Se fosse um nave2.desenha, ele gostaria de dar um nave2.x, nave2.isso, nave2.orientação. Ele quer este ponto x. Em inglês, this.x, this.y e this.orientação. Que vai fazer o quê? Que vai exibir o id, o x e o y do nave. Desta variável aqui, esta variável nave, eu quero pegar o x, o y e a orientação dela. Salvando. 100, 100, 0, desenhou. Ele chamou a função desenho. Só que agora, a nossa função desenha vai desenhar a nave na posição x, na posição y, com a orientação. Vamos fazer isso? Começando. O que eu tenho? Eu tenho document.getElementById de id nave. Vamos chamar isso let elemento igual a document.getElementById de id nave. Poderia fazer direto, mas eu teria que repetir várias vezes esse document.getElementById. Porque agora eu posso fazer elemento.style.top igual a this.y. Eu tenho que fazer ele receber, por exemplo, 100 px. Se eu colocasse apenas this.y, ele receberia 100. Então, eu vou concatenar com px. This.px. Elemento style.left, this.x mais px. Elemento.style.rotate é igual a this.orientação mais o quê? O que é a mesma? 30 DEG. Orientação de graus. E, finalmente, elemento ponto source é igual a nave, motor, vamos dizer já true.png. Observe o que eu vou fazer agora. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou tirar tudo isso
eu vou tirar isto aqui, eu vou tirar esse left, esse top, esse rotate. O meu código só isso. Meu código HTML é um id nav que é numa posição absoluta. Mas quando eu chamo o nav.desenha, ele pega o document get element by id e não é nem de id nav, né? Por que de id nav? Então vamos deixar assim, vamos fazer this.id. Get element by id de this.id, ou seja, de id nav. E depois eu pego o style top this.y, style left this.x e o style rotate this.orientação. Então depois, se eu trocar qualquer um desses, eu estou movendo minha nave. Vamos testar para ver se isso funcionou. Vamos salvar como um nave 3. Um jogo 3, desculpe, jogo 3.html. E vamos testar jogo 2, jogo 3.html. E está aqui. Será que funcionou? Olha só, nave está aqui. Eu posso vir nave.x igual a 150, certo? E agora nave.desenha. Entenderam? Agora eu criei. Isso vocês podem. Se vocês conseguirem só fazer isso, se vocês estão principalmente no zero, só chegar aqui já está muito bom. Vocês podem dar uma pausa nesse vídeo, abrir esse fonte, olhar e dizer, peraí, eu estou... Entender bem. Eu estou criando uma variável chamada nave, eu estou definindo variável x, y, orientação, id e tal, e aí eu criei uma função desenho ali dentro, e eu chamo nave.desenha, e ele desenha a nave na posição x, na posição y, na orientação. Já é bastante coisa, se você nunca mexeu com programação. Mas nós vamos seguir adiante, porque nós queremos fazer o jogo completo. Pois bem, o que nós precisamos agora? Nós precisamos agora fazer uma tecla do teclado. Nós precisamos que quando eu clicar numa tecla, alguma coisa aconteça. Vamos lá, vamos lá. Aqui embaixo tem o nave.desenho, certo? Eu vou fazer o window.addEventListener. É mais um comando. Window.addEventListener. Ele tem o quê? Ele tem um evento key down, ou seja, estou apertando uma tecla, e ele vai chamar uma função. Para eu chamar uma função dentro desse objeto, eu tenho que fazer um truquezinho. Eu uso, só precisa copiar, se você nunca viu a arrow function e tal, mas eu estou criando aqui dentro uma função que recebe o elemento que veio do key down e vai chamar alguma coisa da nave. Vai chamar o nave tecla, certo? Então, eu estou dizendo, quando eu apertar uma tecla, eu vou chamar esse nave.tecla. Mas nave.tecla não existe. Como não existe? Está aqui. Tecla. E o que faz o tecla? É uma outra função que, por enquanto, simplesmente vai dar um console.log de erro. Então, vai dar um log do que eu apertar. Então, esse addEventListener, key down, tem um evento key down, clicou numa tecla, e ele vai executar uma função. E essa função é construída assim porque vai fazer a nave, chamar a nave.tecla, vai chamar a tecla da nave. Vamos ver, vamos salvar como jogo 4.html e vamos ver o que acontece. Claro que não acontece nada se eu não trocar de jogo 3 para jogo 4. E aqui, obviamente, tem algum erro. Qual é o erro? Faltou uma vírgula aqui, eu sempre esqueço disso. Porque, né, como eu estou dentro do objeto literal, ele é separado por vírgulas. Então, tudo tem que ter uma vírgula. Até já tinha botado uma vírgula aqui, mas aí eu botei o outro em cima dele e não me dei conta que o tecla também precisa de uma vírgula. Tudo bem. Agora, aí, toda vez que eu teclo alguma coisa, ele faz. Mas o que ele tem? Olha só esse aqui. Ele tem arrow left, arrow up, arrow right, arrow down. E ele poderia ter qualquer outra coisa. Se eu apertar as teclas, ele vai mostrar as teclas. Mas o que me interessa é esse. Arrow down, arrow up, arrow left. Então agora, se vocês também podem dar uma pausa e fazer da forma como vocês de repente saibam fazer. Eu vou fazer um if igual a arrow left, if igual a arrow right, e aí eu faço alguma coisa acontecer. Eu vou fazer um pouquinho diferente, até para ensinar vocês coisas diferentes. Olha só, eu venho aqui e vou criar o jogo 5.html, e no jogo 5.html eu vou criar um arrow right.
que vai ser uma função também. Observe, this.orientação mais igual a 3. E um arrow, falta sempre a vírgula aqui, todos os elementos são separados por vírgula. E um arrow left, function, e this.orientação menos igual a 3. Tá, então eu tenho uma função arrow right e uma função arrow left. Eu poderia agora, no meu keydown, na minha tecla lá, fazer um if. If o e.key é igual a arrow right, chama o arrow right. Se o tecla.key igual a arrow left, chama o arrow left. Mas eu vou fazer uma coisinha um pouco diferente. Olhem só. If e.key. E.key pode ser que seja arrow left, pode ser que seja arrow right, ou pode ser que seja qualquer outra coisa. If e.key in this. O que quer dizer isso? Se esse, por exemplo, arrow left está nos elementos do nav. O arrow left está, o arrow right está. Outras coisas, sei lá, o arrow up, down, qualquer tecla do teclado não estão. Se estiver, this e.key. Olhem bem, isso aqui é um código que tem uma certa complexidade. Eu estou dizendo que sempre que eu receber um evento, se a chave desse elemento pertencer ao this, eu vou pegar o this, aquele elemento, por exemplo, this arrow right, que isso aqui é a mesma coisa que this.arrow right, this conchete arrow right, só que eu estou pegando o valor de e.key e eu estou chamando esta função. Vamos também aqui, por enquanto, chamar this.desenho. Então, este aqui vai ser o nosso jogo 5. Jogo 5.html. O que ele está fazendo aqui? Observem. Este é um código que, se você não trabalhou com esse tipo de recursos, você faria. If e.key igual a arrow right, eu chamaria arrow right. Parênteses. If e.key igual a, abre aspas, arrow left, fecha aspas, arrow left, parênteses. Mas aqui eu estou dizendo que se o i.key for algum dos elementos, arrow right, arrow left, qualquer um deles, eu posso ter um arrow, só para mostrar, arrow up, que é a tecla para cima, que vou usar para ligar o motor, function, por exemplo, console.log, ligou o motor. Observe, eu não fiz nada na função da tecla, eu só criei um elemento para a tecla correspondente. Que prático isso, toda tecla que eu quiser que faça alguma coisa, eu só preciso colocar a tecla aqui, 2 pontos, e a função que eu quero que seja executado. Ctrl S. Observe, por exemplo, que eu posso colocar qualquer tecla aqui. Arrow up, tudo bem, arrow up, function, console.log, arrow up. Ligou o motor. Pronto, que vai ser o que eu vou fazer. Ligou o motor, vírgula, salvo. Eu não mexi no tecla, porque o tecla já chama qualquer um que exista aqui. Então, no momento que eu fizer isto, ó, ligou o motor, ligou o motor. Sempre que eu aperto o arrow up, ligou o motor. Eu posso ter, então, qualquer das teclas automaticamente executando qualquer função e o meu código simplesmente usou este recurso aqui de dizer que existe aquele comando, existe o arrow up, então chame ele. Existe o arrow left, então chame ele. Pois bem, só que na verdade eu quero ter um motor que liga ou desliga. Então como é que nós vamos fazer isso? Nós vamos ter um motor, 2 pontos, que começa desligado, certo? Bom, nós vamos ter também um movimento em x e y. Então já vamos criar aqui dx começa parado e dy começa parado, certo? Ok, então aqui até aqui tudo bem. Eu mudei a orientação. Agora, arrow up, na verdade, vai simplesmente
fazer this.motor igual a true. Então, se eu apertar o arrow up, o motor fica com true. Ah, e eu vou fazer o arrow down para desligar? Poderia, mas é mais intuitivo quando você levantar a tecla, ele desligar. Apertei a tecla, ligou o motor, tirei o dedo da tecla, desligou o motor. Então é um pouquinho diferente que nós vamos fazer. Eu não quero uma outra tecla. Eu quero o quê? Eu quero o key up. Lá embaixo nós temos add event listener key down. E eu tenho o evento key up, que é quando eu solto uma tecla. Se eu soltar uma tecla, eu vou dizer desliga o motor. Desliga. Inclusive não tem nem porque tem evento. Opa. Desliga. Então, se eu soltar a tecla, eu desligo o motor. Se eu apertar a tecla e for a tecla arrow up, liga o motor. Então, esse é mais simples ainda. É só um desliga. Então, arrow up, desliga, dois pontos, function, this.motor igual false. Se eu desligar, se eu levantar a tecla, desliga, o motor fica falso. Se eu apertar a tecla, ele chama a tecla correspondente. Se for arrow up, o motor liga. Muito bem. Agora nós vamos ter a questão, por exemplo, de ligar ou a imagem ligar ou desligar. Então eu vou criar agora um outro que é o imagem. Imagem vai me retornar qual é o arquivo PNG que eu quero. Function return this.motor, operador ternário. Se this.motor é verdadeiro, nave motor true.png. Se não, isso aqui o operador ternário, para quem não conhece, funciona como um if. Nave motor false.png. Na prática, isso significa o seguinte: quando eu chamo imagem, ou ele retorna nave motor true.png, ou ele retorna nave motor false.png. E agora, quando eu tenho o desenha, eu vou ter também a definição do source. Então, não é elementos.source igual a nave motor true. Definição.source é this.imagem. Pode ser pode ser um nave motor true ou pode ser um nave motor false. Muito bem. Então, o que nós temos até agora? Que agora eu ligo e desligo o motor. Isso exibe ou não exibe a nave. Eu vou salvar esse como o jogo 6.html. E aqui está, eu estou com a máquina ligada, eu giro, olha, está desligado, está ligado, está desligado. Esse é o jogo 6. Agora, nós precisamos fazer o quê? Nós precisamos fazer o movimento. Nós vamos terminar agora o jogo. Nós precisamos fazer o movimento. Mas o movimento exige o seguinte, exige mais uma coisa que é comum em jogos. Eu preciso ter algo que aconteça continuamente, não só quando eu teclo. Então, eu vou criar agora o move. E mais, eu vou fazer o move, e o move vai fazer o movimento, e eu vou usar uma função chamada setInterval, que vai chamar o move de tanto em tanto tempo. E é no move que eu vou fazer todo o desenho e tudo mais. Eu vou tirar dos outros lugares. Vamos fazer isso. Vamos fazer o move e o setInterval. E vamos explicando enquanto fazemos. O move. Jogo 7.html. Nós temos tecla, desenho, etc. E agora nós temos o move. Move é um function, ok? É um function que vai ser chamado. Primeira coisa eu vou fazer o seguinte, vou fazer a versão mais simples. This.x mais igual a this.dx. This.y mais igual a this.dy. E this.desenho, certo? Então ele vai mudar o x e o y conforme o ΔX e o ΔY. Pois bem, aí agora esse move é que faz o desenho. Então eu vou tirar de outros lugares o desenho. O desenho não é mais chamado quando eu teclo alguma coisa. Por exemplo, o desenho não é mais chamado em nenhum lugar. Ele é chamado de tempos em tempos no move. Vou inclusive tirar aqui. E aqui eu vou ter o window.setInterval. Esse aqui é o que chama de tempos em tempos. Mesma coisa, a função, só que vem primeiro a função e depois o tempo. Nave.move, a cada
100 milissegundos. 10 vezes por segundo, a função nave.move vai ser executada. A função nave.move vai mudar o x, mudar o y e desenhar. Eu vou colocar agora o dx e o dy como 1, certo? Só para vermos o que isso significa. Por quê? Porque eu quero ver funcionando. Então, jogo 7. Por quê? dx e ele está chamando o move a cada instante, e o move, ele altera a posição de x conforme dx, a posição de y conforme dy. O que eu preciso? Eu só preciso alterar o dx e o dy se o motor estiver ligado. Se não estiver ligado, eles não alteram, fica contínuo, porque está no espaço, quer dizer, vai continuar andando até eu ligar o motor. E aí a gente termina. Então vamos lá, eu vou deixar ele começando em 0, e se o motor estiver ligado, então if this.motor. Bom, aí eu tenho que usar uma operação matemática com seno e cosseno, porque está girando a nave, eu preciso saber o quanto. O seno vai dizer o quanto move numa direção e o cosseno o quanto move na outra. Isso é matemática, aí não é o objetivo aqui, mas dy mais igual a mat.seno, e aí this.orientação, e aí eu tenho que fazer a transformação de graus para radianos. Por quê? Porque eu estou colocando lá em graus, deg, lembra? Então 0, 180, 360, mas o mat.sim trabalha em radianos. Tá, não precisamos descobrir como é que fazer, acredita em mim. É dividir π por 180 para transformar de graus em radianos. Isso, vão lá na matemática e é isso. Então o que está acontecendo? This.dy e dx, um pega o seno e o outro o cosseno da informação. E o que mais? Jogo 7.html. Mais nada. Está pronto. Bom, foi minha nave. Bom, é isso. Nós fizemos, usando um código com orientação a objeto, com alguns recursos avançados do JavaScript, nós fizemos um jogo que controla uma nave. Vocês podem fazer agora várias coisas. Por exemplo, vocês podem fazer que quando chegue num canto da tela, ele reapareça no outro, estilo asteroides. Então, se está muito para a esquerda, vira para volta para a direita. Se está muito em cima, vem para baixo e assim vai. Então você tem aquele jogo que nunca sai da tela, ele fica girando pela tela. Vocês podem fazer uma coisa mais sofisticada, tipo colocar inimigos e fazer um tiro e destruir os inimigos, é uma coisa bem mais sofisticada. Vocês podem dizer, tá, eu mais ou menos entendi isso aqui, mas eu não estou acostumado com todos esses recursos. Tudo bem. Esse mesmo código pode ser feito usando uma programação mais tradicional, vamos dizer assim, quer dizer, não usando orientação a objetos. Então você pode criar esse mesmo jogo na sua versão, por exemplo, sem usar a orientação a objetos, porque vai ser um excelente exercício para dizer, tá, eu fiz desse jeito, esse jeito funciona assim, e aí você vai entendendo cada coisa, qual é a vantagem, para que serve, como funciona, você vai praticando. Você tem um código aqui que você pode brincar e fazer 1000 coisas com ele, você pode fazer 1000 jogos com ele. Um jogo de pousar uma nave, nós temos. Também vou colocar aqui no final um exemplo de um vídeo de pousar uma nave, um outro joguinho. Você pode fazer um jogo de asteroides, você pode fazer um jogo da nave ter que ir por um labirinto ou navegar por um cenário enorme. Há N hipóteses do que você pode construir a partir disso. Qualquer uma delas vai ser uma oportunidade de você praticar e aprender programação brincando com um código como esse. Espero que tenham gostado. Se gostaram, não esqueça de curtir, se inscrever, marcar o sininho. Nos comentários nós temos conteúdos gratuitos, inclusive o grupo de WhatsApp onde estão os fontes desse programa. Como eu falei, aqui no final nós temos um link para o nosso e-book gratuito, a apresentação do nosso e-book gratuito, um link para um outro jogo que é mais simples em termos de codificação, em que você tem que pousar uma nave. E espero que tenham gostado e até a próxima.